Utilizam também a epístola de Paulo aos Hebreus, né? Capítulo 9, capítulo versículo 9, 27. Verdade. Quando ele diz que só se morre uma vez, ele fala que esse corpo que cada um carrega só morre uma vez. E é tanto que ele diz assim, depois da morte vem o julgamento. Por que vem o julgamento? Porque a cada morte tem um julgamento para recomeçar, como Jesus fala em João 5, 28 e 29. Os que fizeram o bem irão para uma ressurreição eterna ou de vida. E os que praticaram o mal irão sim para um julgamento e não para uma condenação eterna. Olha só então, ele cita João 5, 28 e 29, né? Só que perceba você que o Severino, ele é tão tendencioso que ele omite a primeira parte do versículo, né? Os versículos 28 e 29 citados na sua totalidade dizem assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação, depende aí então da versão, né? João 5, 28 e 29. Então você conseguiu perceber a sementinha do mal lançada por ele? Ele quer forçar o texto a falar que a cada morte, por exemplo, né, todos os dias, a morte diária, a pessoa já entra num juízo ou num gozo, quer dizer, através do espírito que sai do corpo dela. Ele não fala, por exemplo, que a pessoa sai do sepulcro, da sepultura, né, ou do Hades em grego, ou Sheol em hebraico. E muito menos ele fala que o texto se refere à segunda vinda do Messias. Por quê? Porque o Espiritismo não aceita a segunda vinda literal de Jesus. Então ele tem que camuflar o texto no Novo Testamento para poder apregoar o seu sofisma. Por que vem o julgamento? Porque a cada morte tem um julgamento para recomeçar, como Jesus fala em João 5, 28 Olha e 29. só. Os que fizeram o bem irão para uma ressurreição eterna ou de vida. E os que praticaram o mal irão sim para um julgamento e não para uma condenação eterna. Olha, por que ele não fala então sairão dos sepulcros? Por que ele fala irão para uma ressurreição de vida? Porque ele não quer passar pelo sepulcro, ele não quer que as pessoas saiam dos sepulcros, porque ele não crê na ressurreição. Então ele tem que camuflar isso daí. Isso é muito mal, essa é a característica predominante do falso profeta. Hati irkatai hora, in he pantes ho intois nemeois, acusus entes phones atu, ca epor usantai, hoita agatha poiesantes es anasta sensues, hoita faula proxantes es anasta sen Christios. Olha só. Então veja aí a palavra sepulcro e a sua definição, né? Quer dizer, um memorial, um monumento, sepulcro, um túmulo. Então quando o Severino tenta camuflar dizendo que dentro da gente sai um ser pessoal e consciente, chamado espírito, e que não necessitamos de ressurreição, ele joga toda a Bíblia, toda a verdade bíblica por terra. Com certeza um corpo espiritual, como ele mesmo disse, não vai poder sair do sepulcro, então ele vai ter que criar um arranjo, como sempre, né? Simplesmente falando, os que fizeram o bem irão para a ressurreição da vida, né? Só que a palavra não diz assim, a palavra diz, vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão da onde? Do sepulcro, para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal sairão da onde? Dos sepulcros, né? Então não há por onde escapar. Então o Severino, que me desculpe, mas ele é um falso profeta de primeira. Por que vem o julgamento? Porque a cada morte. Será que as pessoas vão morrendo e já vai havendo um julgamento? Bem, a Bíblia fala da volta de Yeshua mais de 300 vezes, caro amigo, mas nunca declara que este acontecimento deva ter lugar na morte da pessoa. Aliás, as circunstâncias ligadas com a volta dele excluem tal hipótese. Por exemplo, as perguntas dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Mateus 24, 3. Cristo, caro amigo, deu sinais específicos que nada tem de ver com a morte da pessoa, né? Mas que apontam para uma época definida na história deste mundo. Lucas 21, versículos 9 a 11. Quando ele diz que só se morre uma vez, ele fala que esse corpo que cada um carrega só morre uma vez. E é tanto que ele diz assim, depois da morte vem o julgamento. Olha só, gente, ele está anulando o advento da segunda vinda do Messias, né? Nas nuvens, e todo olho verá. Tudo aquilo que Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus, ele está jogando por terra. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Quer dizer, quando que isso acontece todo dia, então? Quando é que uma pessoa morrendo acontece isso? E no verso 27, né, para
fechar o pensamento de Lucas, o que ele fala? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, o juízo, né, o julgamento, seja o que for, não é logo após a morte da pessoa. Severino está totalmente enganado, está ensinando o que é errado para as pessoas. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. Olha então, o próprio Paulo, né, que o Severino cita tanto, está falando que na vinda do Messias, né, serão destruídos os homens ímpios, né, aquele que praticou a impiedade. Agora eu pergunto, se fosse na morte da pessoa essa vinda, ou esse juízo, quando é que um ímpio hoje é destruído quando morre um justo? E pior ainda, quando fenômenos naturais acontecem. O próprio João, no Apocalipse, falando sobre essa gloriosa volta do Messias, ele diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha aí então. Então eu digo que o Severino é um inconsequente, na verdade. Ele não faz análise textual, ele não contextualiza as passagens, nem do Antigo e nem do Novo Testamento. E dias atrás, aí, quando eu o vi dando uma entrevista, falando sobre a primeira carta aos Coríntios, né, Paulo fala sobre semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual, tal. Ele esqueceu de falar isso daqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha só, nem todos morreremos, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Então, aqui falando ainda da segunda vinda do Messias, Paulo fala que nem todos morrerão, né, no dia da vinda de Jesus, né, e que algumas pessoas estarão vivas, né, neste dia. E os seus corpos, né, esses justos que estiverem vivos no dia da vinda do Messias, os seus corpos serão automaticamente transformados, né, de mortal para imortal. Então, é bom esclarecer que quando Yeshua vier, né, os justos, caro amigo, o verão em vida. Diz Paulo, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né, ele disse. E continua, nós não precederemos aqueles que dormem ou aqueles que estão mortos. 1 Tessalonicenses 4,15. Então a gente pode notar claramente que não é na morte que se realiza então o juízo, como diz Severino Celestino, né, ou a segunda vinda de Cristo, como muitos espíritas sugerem, né, que a vinda de Cristo é quando a pessoa morre, então Jesus está vindo para ela. É mentira. Essa é uma mensagem do falso profeta. Os que fizeram bem irão para uma ressurreição eterna ou de vida. E os que praticaram o mal irão sim para um julgamento e não para uma condenação eterna. Olha só que interessante. Agora há pouco ele estava elogiando o apóstolo Paulo. Mas você veja que o apóstolo Paulo fala contra o Severino. Olha só o que o apóstolo fala sobre esse negócio de condenação. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia. Que dia, caro amigo? Dia da morte da pessoa? Claro que não, né? Olha só, para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10.
E agora, veja só, Lucas também, em conformidade, né, com as palavras de Paulo, fala sobre aquele dia. Diz assim, porquanto tem determinado um dia, né, Deus tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio de quem? Do homem que destinou Jesus, né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha só, então, Atos 17:31. Né? Então, a questão da vinda do Messias é uma coisa de fundamental importância na Bíblia Sagrada, coisa que o próprio Severino, através do seu sofisma, da sua inconsequência, acaba negando. O próprio mestre falou, virei outra vez, né? João 14:3. Então, senão ele teria dito, virei outras vezes, ou virei muitas outras vezes, quer dizer, referindo-se ali então à morte da pessoa, né? Só que não é verdade. Os que fizeram bem irão para uma ressurreição eterna ou de vida. E os que praticaram mal irão sim para um julgamento e não para uma condenação eterna. Mas qual Jesus que ele está falando, será? O espírita ou o Jesus da Bíblia? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. E daí finaliza o próprio Jesus falando assim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Então é bom lembrarmos que a Bíblia fala de duas classes de ressurreição. A primeira classe acontecerá, né, essa ressurreição na vinda do Messias. E a segunda classe, que é a ressurreição dos ímpios, acontecerá 1000 anos então após esta ressurreição. Há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Atos 24:15, olha só, falando sobre a primeira ressurreição. Tem mais uma passagem que diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4:16. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas 14:14. Veja como a Bíblia distingue uma ressurreição da outra, né? Olha só que interessante essa passagem em Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20:6. Agora veja só o que diz a palavra, né, o que diz João em Apocalipse sobre a segunda ressurreição ou a ressurreição dos ímpios. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, versículo 5. Quer dizer, 1000 anos depois da primeira ressurreição, que será dos justos, ressuscitarão então os ímpios para condenação. Olha só, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que na primeira ressurreição? Porque sobre estes não tem o poder o que? A segunda morte, que é a morte do ímpio, né? A morte eterna. Apocalipse 20, versículo 6. Veja mais uma passagem agora falando sobre a segunda morte, a do ímpio, a morte eterna. Olha só, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Olha só, então, não tem por onde escapar, né? Em Apocalipse 20, versículo 1 diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha só como é bem clara a palavra de Deus, caro amigo, neste sentido. Então não tem essa história de que, como o Severino Celestino falou, né, julgamento para recomeçar. Não existe isso. Então, duas classes de ressurreição apenas. A primeira ressurreição na vinda do Messias, e a palavra é clara quanto a isso. 1000 anos depois, a segunda classe, que é a classe do ímpio, que ressuscitarão não para recomeçar, nem para julgamento e recomeçar uma nova vida, uma nova encarnação, mas sim a segunda morte, que é a morte eterna, onde a própria morte será destruída. Quer dizer, a segunda morte, caro amigo, é bom que fique bem claro, a segunda morte é a destruição total da criatura. Quer dizer, o mundo vai ser completamente limpo, porque serão banidos todos aqueles que causaram escândalo, tropeço, né, e que levaram o evangelho, né, seu Severino Celestino, de uma maneira errada, conduzindo o povo a uma direção contrária aos verdadeiros planos de Deus.